Olá, amigos, bem-vindos ao Redor da Fogueira, no nosso primeiro episódio presencial de número 187. E hoje eu recebo Patrick Schwartz, um amigo pessoal, um pensador, provocador, artista indomável, criador de narrativas que desafiam a zona de conforto. Então prepare-se, porque o episódio de hoje vai ser gasolina na fogueira e não pinga-fogo. A gasolina, combustível sério. E também combustível para a alma, porque a comédia salva. E ele é um libertador de consciências. E as próprias palavras do Patrick que ele mandou para mim, a descrição inteira está aqui na descrição, no vídeo, a biografia dele inteira. Então olhem lá. Mas ele diz: eu sou ambicioso, porém minhas ambições não são terrenas. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa pessoa fascinante que eu tenho a honra de chamar de meu amigo. Patrick, bem-vindo ao Redor da Fogueira. Fredão, que honra estar aqui nesse estúdio maravilhoso, no primeiro episódio do seu maravilhoso podcast em estúdio, não mais virtual. Exato. Espero que seja, como fizemos a nossa oração, né, que as pessoas não têm acesso, mas como fizemos a nossa oração, que seja daqui pra frente muito sucesso, mais sucesso ainda. Eu acho que a Vivi gravou a oração, né? Então a gente vai dar um sneak peek no Instagram desse momento de oração que a gente nunca mostrou, nunca revelou. Pois é, meu caro, conte pra nós, antes de mais nada, por que isso vai ser gasolina na fogueira. A gente gosta de conhecer um pouquinho do background do convidado antes da gente falar mais sobre a ferramenta atual de espiritualidade. Então, por onde você gostaria de começar? Vou devolver para você essa bola, já que é o pinga-fogo, e com uma provocação. Você sempre falou, desde a nossa época de faculdade, é louco, né? Já quase mais de 10 anos, que eu era um libertador de almas. O que você quer dizer com isso? De almas acho que não, porque aí já é demais. Mas de consciências. De almas aí requer... Eu deixo pro pai Denison. Pai Denison, você avalia se é de almas ou de consciências. De qualquer forma, a gente manda pro seu terreiro pra você dar uma boa melhorada, libertada. Eu sempre chamei você de libertador de consciências, Patrick, porque você tem tamanha autenticidade no seu jeito de ser, que quando você está com as pessoas, você as deixa mais confortáveis na própria pele delas, por você estar e ser tão confortável na sua. E eu vejo isso como uma pessoa que não tem nenhum filtro, e isso acaba empoderando, desarmando e descontraindo as pessoas, mesmo que elas queiram, saibam ou não saibam. Para mim, isso é um libertador de consciências. Traduzindo para os termos corporativos, eu sou um cara inclusivo. Além de inclusive, me parece que você é um encantador, né? É o seu título oficial na CIMED. Uma coisa leva a outra, né? Eu ia chegar exatamente nisso. Eu tenho uma frase muito, muito famosa do Steve Jobs, que ele fala assim: se você quer ser querido, não seja líder, venda sorvetes. Que é o que eu faço, né? Eu vendo sorvete. Eu e minha noiva maravilhosa, Vivi. Que amada Vivi, que está aqui nos bastidores. A gente vende sorvete, porque a gente quer fazer todo mundo feliz. Ela cuida da sorveteria, eu fico na CIMED. E na CIMED eu tenho esse cargo de responsável por encantamento. Na CIMED, esse pilar encantamento, nesse termo encantamento, ele basicamente toca em 4 frentes diferentes. O RH, como a gente é a indústria e a figura do consumidor e do cliente são distintas, o cliente, logo o departamento comercial, o consumidor, que quem faz a ponte é o marketing, e os fornecedores. Então a gente tem que encantar junto com novos negócios. Nessas 4 frentes, nessas 4 frentes a gente tem que achar um caminho para encantar os funcionários, os clientes, os consumidores e fornecedores. E encantar, para mim, como a gente estava falando, né, essa coisa de libertação, é muito natural, porque eu gosto e faço questão que as pessoas se sintam à vontade, que as pessoas se sintam bem na minha presença. Eu sou um cara de 1,96 m, 110 quilos, eu acho que às vezes, até por conta da minha voz, etc., acho que eu intimido um pouco as pessoas. Eu acho que para mim é mais fácil encantar, porque quando as pessoas veem que por trás desse cara de 1,90 m, 1,96 m, 100 e poucos quilos, tem uma gentileza, acho que isso quebra, a própria pessoa quebra
os tabus que ela criou na cabeça dela, que essa pessoa talvez seja assim ou assado, e aí ela baixa as guardas e as coisas fluem. Então, para mim, isso é muito natural. Eu gosto muito de fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas, e eu acho engraçado essa coisa, porque hoje em dia esse termo é muito utilizado, né? Inclusivo. Eu sou assim muito antes desse termo ganhar vida, muito antes desse termo. Não é uma fad, uma trend normal. Eu te conheço há mais de 20 anos e é desde o primeiro momento assim. E eu acho que a gente, quando você usa esse termo, né, que é um termo muito legal, né, libertador de consciência, eu vendo você, né, vendo você ao longo desses anos, eu vejo o quão você foi libertado, né? Totalmente. O quanto você mudou. Para quem não sabe, o Fred era cabeludo, era gordo, hétero, era playboy, era milionário. E quanta coisa não mudou para melhor. Sim. Então, essa questão de liberdade, as pessoas criam, né, na cabeça delas o que é o bom, o que é o ruim, né? O que é o certo e o que é errado. E eu acho que quando você fala dessa questão de libertar consciências, é você questionar isso. É você provocar isso. E deixar essas perguntas no ar. Essas perguntas para que cada um tenha a sua própria resposta, sem uma resposta universal. Né? Então, acho que libertar a consciência é isso, é você reavaliar e olhar tudo que você tem de preconceitos definidos dentro da sua cabeça de outras formas. E não necessariamente se colocando na posição da outra pessoa, né? Não necessariamente através do altruísmo, mas através de um exercício de realmente repensar tudo. Não pela outra pessoa, mas por si próprio. Isso é importante. Não se colocando nos pés da outra pessoa num movimento altruístico. Não, acho que isso é uma coisa importante também, faz parte, mas acho que quando você fala, né, eu andei pensando muito, eu estava até meio ansioso para a nossa entrevista, eu fiquei pensando, uma responsabilidade gigante, né, até tendo em vista as pessoas que você já entrevistou, essa autodefinição é muito difícil. Você fala, pô, você tem que se autodefinir, né, tem que se contar a sua história, é difícil, porque a sua história, no fim das contas, ela é um emaranhado com a história de outras pessoas. E você não tem... É quando as correntes, né, se entrelaçam. Tem hora que não dá. Não solta. Não sai. Então, na minha cabeça, voltando para a questão da libertação de consciências, eu fico muito feliz quando você fala isso. Porque da minha vida, desde pequeno, e falando de biografia, eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre tive facilidade de interação com pessoas. Tive uma viagem, se lembra, na época da faculdade, que foi o Semester at Sea. Sim, um navio que viajou por 6 meses ao redor do mundo, enquanto vocês estavam fazendo aulas de faculdade, ele parava em vários países. Deu a volta ao mundo, saiu do Canadá, fez China, Vietnã, Malásia, os tigres asiáticos, desceu. Perdão, África, Brasil, Cuba, esses 120 dias, 100 e poucos dias, que é um semestre letivo, né? E eu pude ver que não era só no Brasil que eu tinha essa leveza e afinidade. Eu já tive o privilégio de ir para a Índia 7 vezes. Verdade. E aquele país é maravilhoso, aquele país é um país muito abençoado. Né? Falam que Jesus esteve por lá algumas vezes, né? Sim, especula-se, tem toda uma corrente tradicional filosófica aí que acredita nisso. Inclusive tem, dentro da religião Sikh, tem uma espécie de um... Eu não vou falar personagem porque eu não quero me comprometer, mas existe uma figura que é muito parecida com Jesus, que andou na água, filho de virgem, que morreu e ressuscitou no 3º dia. Várias coisas. Fala, pô, eles copiaram. E copiaram porque é uma religião mais recente. Né? Acho que tem 500 e poucos anos, se não me engano. Pai Denison, de novo, corrija se estiver errado. Nossa referência nos comentários. Mas eu sei que é bem pós Cristo. Então, e lá eu pude ver também isso, como que era a minha facilidade para conectar pessoas do outro lado do mundo com outra religião que não falam inglês. Não é todo mundo que fala inglês, eles têm sei lá quantos dialetos, né? Tem dificuldade de comunicação, mas mesmo assim conseguia haver conexão.
E lá, na primeira vez que eu fui, que foi durante o semestre de TC, eu percebi isso. Porque quando você não tem esse pré-conceito, né? Quando você não tem nada definido da pessoa na sua cabeça, você baixa a guarda. E aí a forma de você fazer conexão é muito mais transparente. E eu acho que quando você fala de libertação de consciência, é exatamente isso. É baixar a guarda. Né? Tem duas linhas que eu quero explorar contigo aqui. Uma é mais voltada à sua biografia e os seus pais, você desde pequeno gostando de pessoas e a gente conhecendo bem os seus pais, Ralph, Vera, um beijo para vocês. Beijo para eles. Que são responsáveis por essa peça rara, mas vocês dois são duas peças raras também. Então, the fruit does not fall far from the tree, como a gente fala em inglês. Mas como que a sua formação em comunicação na Universidade de Miami mudou, ou não, esse seu estilo antes e depois? Não, acho que não mudou nada. Eu acho que ele complementou. Infelizmente, acho que muito pouca coisa que eu aprendi na universidade eu trouxe para a vida real. Hoje em dia, quando você se forma em alguma coisa, né, você tem que estar constantemente se atualizando. Porque se você muda de setor, eu fiz comunicação voltada para cinema e publicidade. Um ano depois as coisas já mudaram. Na minha época, a gente estava estudando mídias tradicionais, jornal, televisão, nem se falava de YouTube, de rede social. Então, acho que o que eu aproveitei foi isso, foram essas conexões. E aí, voltando a falar dos meus pais, eu tive o privilégio de, na faculdade, acho que esse é o maior presente e o maior ensinamento que eu tive da faculdade foi conviver com várias pessoas, muçulmano, judeu. E lá eu consegui perceber, através dessas conexões de guarda baixa, que existia muita coisa em comum. Né? E o emaranhado dessa corrente que a gente falou antes, ele foi crescendo, virou uma bola gigantesca durante a época de faculdade. E minha mãe, neta de italianos, o vô dela foi o fundador da Igreja Metodista no Brasil, construiu com o próprio dinheiro a Igreja Metodista de Pinheiros, a qual a minha avó, mãe dela, frequentou durante muito tempo. Então, seu avô já teve esse contato com a Igreja Metodista na Europa, sim, na Itália, antes de emigrar para o Brasil. Na verdade, era italiano, eu não sei se era italiano, e esse lado era português, eu não sei. Mas ele já estava no Brasil, ele era dentista, fundou a Igreja Metodista no Brasil, construiu com o próprio dinheiro a Igreja Metodista de Pinheiros. E você sabe como que ele teve esse primeiro contato com a Igreja Metodista? Foi através de missionários, talvez? Boa pergunta, Fred, boa pergunta. Mas uma ótima pergunta, mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte, ele trouxe esse lado para a família. Minha avó sempre frequentou a igreja fundada pelo pai dela. Eu fui batizado lá. E o meu pai, filho de texano, com lituana. Olha que combinação. Frequentou a igreja protestante durante muito tempo, anglicana também. E então eu venho desse berço protestante. Exato, de ambos os lados. De ambos os lados. Que no Brasil é raro, né? Que nos Estados Unidos eu percebi que era normal. Exato. E que me fez entender algumas coisas, estando lá nos Estados Unidos. Me fez, até estava discutindo com a Vivi outro dia, me fez entender a questão de percepção de lucro, como no protestantismo isso é algo que eles acham que é bom, que traz emprego, porque a mente do protestante não é principalmente a questões de lucro, não é aquela coisa que o pobre é mais fácil passar um camelo do que um rico no buraco da agulha. Na agulha, né? Que a agulha, na verdade, eu fui descobrir muito tempo depois que a agulha era um apelido que tinha para uma porta de comércio que existe lá em Jerusalém, que eles chamavam de agulha. Essa história, depois a gente entra nela, mas o ponto que eu ia fazer é o seguinte, o americano e o protestante, eles veem dinheiro de uma forma diferente que o brasileiro. Eles não veem culpa, eles veem como um jogo não de soma zero. No catolicismo, né, principalmente nos países ibéricos e no Brasil muito, para uma pessoa ganhar, outra perdeu. Né, o católico pensa muito assim. Né? E aí eu tava até falando, a Vivi me falou isso, mas Patrick, é porque o catolicismo é muito mais antigo. O protestantismo é mais recente. Então ele já tem várias mudanças que as pessoas saíram do campo, já houveram revoluções industriais. Vai me ajudando aí, Vivi, vai me dando a cola.
que fizeram com que as pessoas mudassem de cabeça. Porque na época em que o catolicismo foi constituído, e baseado principalmente no judaísmo, eram sociedades agrícolas, muito diferentes de quando o protestantismo, que é recente, 500 e poucos anos, né? Acho que é mais ou menos a mesma idade do Brasil, foi fundado, foi criado, né? O metodista por John Wesley, né? O protestantismo e o batismo, né? Que são as principais frentes, né? Metodista, batista e protestantista. Acho que também tem um elemento no protestantismo que, a partir de Lutero, que se rebela com as leis da igreja que ele considerava completamente anátema, e ele faz aquele protesto colocando na porta das igrejas, ele empodera os fiéis a terem um acesso único e mais individualizado das interpretações bíblicas, porque o printing press de Gutenberg também coincidiu que naquela época estava acontecendo. Então, livros... O primeiro livro impresso por Gutenberg foi uma Bíblia. Da Bíblia. Então, os livros estavam disponíveis pela primeira vez. Então, as pessoas que eram a maioria analfabetas, sempre dependiam dos padres, da igreja, para o lado mais literal da coisa. Ou era só a nobreza ou a igreja, que eram as duas classes da sociedade educadas. Mas naquela época a gente tem essa revolução do printing press, a gráfica, né? Sim. Em português. Offset, né? Que pela primeira vez na história da humanidade disponibiliza o conhecimento para indivíduos de todas as classes. Aí eu te pergunto, Martinho Lutero era um libertador de consciência? Sem dúvida. Ele era um transgressor. E por ser como Jesus. Como Jesus, exato. Por ser um botar os pingos nos is. Exato. Gasolina na fogueira é o nome do episódio. Querosene na fogueira. Esse estúdio, né? Tem um alarme de incêndio? Só just in case. E ele liberta as consciências porque ele dá na mão das pessoas o poder de interpretar a Bíblia por si só. Sim. E acho que... Sem preconceitos, como a gente estava falando. Ele acaba fazendo com que as pessoas tornem-se mais responsáveis pela sua fé, pelo seu crer. Enquanto que na Igreja Católica é mais coletivizado essa experiência. Então, aí você está chegando onde eu queria chegar. Pronto, a gente nem combinou isso, hein, gente? Mesmo com esse berço todo, eu frequento de domingo uma igreja católica. Assiduamente, todo domingo você vai para a missa católica. Eu sou bem comprometido e bem ritmo, rotina e ritual. Eu gosto, eu vou porque me faz bem. Eu vou para a igreja de forma egoísta. Eu vou para aí, não, eu vou da igreja de forma egoísta, 100%. É um movimento 100% egoísta, porque me faz bem. O que especificamente da missa te atrai? Fred, eu tenho alguns aspectos. Né? A missa é basicamente dividida em 3, né? A leitura, o evangelho e a comunhão. Né? Eu gosto muito de chegar na missa sempre antes, porque eu acho que muitas pessoas negligenciam aquela última folha, que é o resumo, que é a mensagem, né? E eu leio aquilo, e aquilo me prepara para a missa, para a leitura e eventualmente para o evangelho e para a comunhão, mas aquilo sempre tem uma mensagem para mim que me conecta de alguma forma com o que foi. Eu sou um cara que eu trabalho muito por semana, não sou de mês. Mês para mim é muito longe, eu tenho déficit de atenção. Para mim, um mês, não, é muito longe. Para mim, cada ciclo circadiano tem que ser respeitado. Tem gente que é ano, né? Tem gente que é década. Eu sou semana, né? Então, assim, para mim, o meu ideal é semana. Se eu não consigo fazer aquilo em uma semana, eu desisto. Se eu não consigo implementar aquilo em 7 dias, eu broxo. Entendeu? Para mim, o meu ciclo é verdade por semana. E na missa, aquele momento, ele me... Parece que aquela leitura e aquele resuminho, né, me conecta sempre com alguma coisa da semana que passou e me prepara para uma semana por vir. Isso é muito louco. Mas aí você fala assim, mas você sendo protestante, fui batizado na igreja metodista e eu tomo a comunhão domingo. Tem algumas coisas, as pessoas se confessam para o padre na igreja católica. Eu acho que Deus é o pai, não é padrasto, então eu falo direto com o banho, eu chamo ele de Barba. Eu tenho intimidade com ele. Tenho intimidade com ele, eu falo Barba, porra, né? Eu no final das minhas orações eu falo, te amo. Obrigado, pai, eu te amo. Então, assim, tem algumas coisas que é um adaptation. O brasileiro é muito disso, né? O brasileiro é muito ecumênico. Sim. No sentido lato da palavra, né? A gente gosta muito pegar um pouquinho do que lhe convém. Estava até falando
Das pulseiras, das da guias. Da sua guia, eu não sabia que isso aqui... Eu fiz. A vida de prova. Eu que fiz essa Que é pulseira. parecida com a minha, né? Parecia com o seu que você chamou de guia, mas eu uso no pulso a pulseira. Não sei se é guia, não é. Pois é. Se tem uma história curiosa por trás disso, a gente, quem sabe, conta. Mas to make a long story short, eu frequento aquela igreja por uma simples razão. De novo, eu me sinto bem. Quando eu vou lá, eu me sinto bem. E lá, eu durante várias vezes encontrei o Abílio Diniz, encontro o Nisa Guanais. Então tem muito daquela coisa também de comunidade. Sim. Que o judeu tem. Sim. Na sinagoga. O cara fala, vou na sinagoga do Safra. O judeu gosta muito de ir na sinagoga fazer negócio. Eu não vou, eu nunca fiz negócio na igreja. Mas eu tenho essa coisa de comunidade. Sim. De rever as pessoas que você não vê com frequência, que você vai lá, depois sai de lá, vai jantar. Etc. Então assim, e aquela igreja em particular, que é a igreja São José, eu tenho muitas coisas que lá naquela igreja eu pedi para Deus e que me foram concedidas. Então parece que existe um canal muito direto que eu criei lá com o Barba. Com o Barba. E tem um aspecto também de igreja de interior, umas cadeirinhas de plástico. Agora, minha mulher fala, não tem mais cadeira de plástico lá, mas tem umas cadeiras de plástico lá no fundo. Então, parece uma coisa meio de interior, com aquele jardim, né, na praça. Então, é um lugar que, no meio dessa cidade... É no meio de uma área muito verde e Não, de jardinagem, no Jardim no Europa, jardim, que você acha que você está no interior mesmo. Praça Dinamarca, né? Então tem uma coisa lá que eu gosto. Então, assim, as pessoas falam, mas pô, como assim? Por quê? O protestante agora não pode frequentar a igreja católica? É a casa do pai. De novo, Exato. Ninguém vai me impedir de comungar e de tomar comunhão porque eu fui batizado. Então, assim, eu batizado na igreja metodista e não na igreja católica. Então, eu faço por convenção, é uma igreja perto, bons horários, fácil, e eu faço por egoísmo. Porque, de novo, para concluir, eu me sinto bem. Mas Eu saio bem. Eu saio de lá bem. Eu acho que fazer coisas que nos fazem sentir bem não é egoísmo necessariamente, é você prezar pela sua saúde física, mental, espiritual. É como a gente fala na constelação para as pessoas que têm aquele complexo de querer ser salvador dos outros. A gente, às vezes, em constelação, a gente recomenda a pessoa dizer: depois de mim, você vem primeiro. Sim. Depois de mim. Você, quando tá o avião caindo, você bota a máscara em você antes de botar na criança. Meu copo primeiro cheio, para daí eu conseguir ser útil para poder encher o seu. Sim. O meu vazio eu não consigo ser de nada novo, pra ninguém. comparando o protestantismo com o catolicismo. Tem um amigo meu, não vou mencionar nomes aqui para não ser, mas um amigo meu que eu convidei há um tempo atrás para entrar numa empreitada comigo corporativa, e ele falou: não, Patrick, eu não quero, por conta que eu estou agora numa missão religiosa, e eu tenho... Falei: bicho, que missão religiosa que você tá? Que você tá fudido das pernas. Porra, tu tá devendo dinheiro pra meia dúzia de amigo meu. Porra, e agora entrou na missão espiritual. Cara, vamos ganhar um dinheiro, vamos ganhar grana, depois você vai ajudar as pessoas com o que você vai ganhar aqui. Não, porque eu tô bem, enfim. E aí ele não aceitou entrar nessa empreitada minha. Mas, de novo, acho que por conta disso, porque acho que às vezes as pessoas têm essa necessidade de botar o outro à frente de si. Em inglês tem uma frase que eu ouvi que é fantástica, de uma pessoa num centro lá, num ambiente espiritualista. There are many financial people in spiritual crises and many spiritual people in financial crises. Muitas pessoas espiritualizadas em crise financeira e muitas pessoas financeiras em crise espiritual. E é difícil de unir os dois. Com leveza dentro de si, sem ficar com dicotomia, com crises de identidade, juntar da forma como você está falando que o protestantismo faz, de não ter medo, vergonha, sentimento de culpa, com lucro, com vontade de crescer e expandir. Né? E é engraçado, porque uma das coisas que eu pedi, eu posso revelar, me sinto à vontade de revelar aqui para você, uma das coisas que eu pedi lá na igreja São José foi que Deus me usasse na vida de outras pessoas para trazer prosperidade, não só para a cidade, não só para o país, mas trouxesse prosperidade através de mim, que as pessoas me vissem e entendessem que eu podia ser um canal de prosperidade. Essa foi uma oração que eu fiz muito e faço, continuo fazendo.
E eu vejo prosperidade, Patrick, num sentido muito mais amplo, porque passar uma noite com amigos ao redor de uma mesa, dando gargalhadas onde você não consegue nem pegar o fôlego direito, porque você está chorando, tá quase fazendo xixi nas calças de tanto rir, e com você a gente teve várias. Isso para mim é prosperidade. Inclusive quando era eu, o protestante, você, o espírita, o Zerev, o judeu, grande abraço. E o sei lá mais quem, o católico. E era uma coisa, a gente nunca concordava em nada. Mas eu acho madrugava lá em Miami até o sol nascer ao redor da mesa do Denis. Por isso que eu falo que na faculdade, acho que o que mais aprendemos e trouxemos, acho que foi muito mais que o aprendizado. Conexão. O aprendizado literário, né? Foi essa questão de conexão e abrir a mente, né? Abrir a cabeça. Eu lembro que o Patrick uma vez chamou todos os brasileiros do nosso grupo de amigos da faculdade, que estudavam em várias faculdades e disciplinas diferentes, mas tinham um ponto de encontro em comum, que era o refeitório da faculdade, onde ali a gente tacava o terror, deixava os outros loucos, porque a gente falava alto, gritava, dava risada, eram bons brasileiros ali. E o Patrick estava num fim de semestre, numa disciplina lá de filme, que ele tinha que mostrar um filme que ele produziu todos os aspectos do filme. A gente foi no cinema da universidade. Era um projeto de conclusão de curso. De conclusão de curso, e a gente teve que ficar, acho que umas 2 horas naquela sala de cinema escura, assistindo 50 filmes de outros alunos que eram todos idênticos, preto e branco, extremamente dramático, meio pesado, uma coisa assim erudita, meio querendo ser algo. De repente vem o do Patrick em cor, com um enredo maravilhoso. Conta aquele plot pra gente. Na verdade, tinha acabado de ter o filme, né? O Panic Room, né? Panic Room. Panic Room com a... Como é que é o nome da atriz, Vida? Jodie Foster. Que, inclusive, essa história é boa, porque muitos anos depois eu estava em Los Angeles, e eu estava com meus pais em Los Angeles, foi em 2008, e aí a gente foi jantar num restaurante, e foi na noite do Oscar. E a gente foi jantar num restaurante, quando chega ela com a estatueta do Oscar, Uau. numa lanchonete assim, normal, tipo, sei lá, Johnny Rockets, não sei, tipo, um hambúrguer. Não era um restaurante chique. Ela é a mulher com a estatueta. Tá, na mesa, ela botou na mesa, assim, eu lembro com meus pais, ficou olhando, muito engraçado. E esse Panic Room era esse filme com ela, e não lembro direito a história, mas eu adaptei o Panic Room para Panic Bathroom. Exatamente. E aí vocês já podem imaginar a história, né? Eu não vou contar isso, mas tem no YouTube. Pouco, gente. Eu nunca ri tanto na minha vida. Tem no YouTube. Depois vocês podem, a gente manda o link. Tá no YouTube? Tem no YouTube. Cara, coisa mais... Eu digo que a comédia salva porque é isso. Com o Patrick a gente não para de rir. E esse filme era uma pessoa tinha que ir no banheiro. Ela estava desesperada para fazer cocô. Você acha que é qualquer coisa, né? Você vê o filme e você fala, meu, o que tá acontecendo com esse cara? Esse cara tem um tique nervoso, esse cara tá meio louco, esse cara tá suando frio num puta frio do cacete, o cara suando. Meu, você não entende nada, a hora que o cara queria simplesmente fazer cocô, né? Que eu fico falando assim, às vezes, se você tivesse esse pensamento no trânsito, fala, meu, deixa o cara passar, o cara pode estar querendo cagar, porra. Não ia ter briga no mundo, né? Se você colocar, de novo, você fala, pensa um pouco, imagina, esse cara aqui tá que nem um louco, querendo entrar, vai, bicho, deve estar com uma caganeira, coitado, deve estar com vontade de fazer cocô, deixa ele. Então eu sempre penso isso, pra deixar as pessoas passarem, ou os nervosinhos ficarem, né? Eu falo, o cara deve estar com necessidade. E quando eu tô com necessidade, eu gosto que me respeitem também. Então, não entra na minha frente. Sai da frente, o cara tem 1,95 m. Patrick, nessa sua fase de infância com seus pais, como é que foi essa relação com o metodismo no dia a dia do seu convívio? Cara, foi muito legal, porque meu pai, eu acho que deixou um exemplo muito legal. Meu pai era um cara que eu me acostumei com frequência a ver ele conversando com Deus. Quando ele foi para Riachuelo, ele pediu muito para Deus iluminar o caminho dele. Então ele era um cara que conversava com Deus mesmo. E isso daí acho que foi para mim um negócio que me pegou muito. O exemplo da minha avó, mãe da minha mãe, e o exemplo do meu pai, como religiosos que não necessariamente vão para a igreja. Meu pai não vai muito para a igreja, mas ele é um cara que tem intimidade com Deus. Ele não tem vergonha, ele pede, fala. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Essa questão de exemplo, né? De pai, que a gente fala que é muito importante na
quando você é jovem, não, é importante para sempre. Né? E bons exemplos que meu pai e minha mãe me deram foram exemplos nesse sentido. Né? Então, eu acho que quando a gente começa, de novo, voltando para essa questão do comparativo, né, do contraste, protestantismo com catolicismo. Eu te mostrei a oração que eu escrevi? Você distribui o santinho, né? Distribuo. Ele carrega um monte de santinho que ele Aqui, imprimiu. Prova aqui. São Patrício, exatamente, olha lá. Eu deixo na carteira. Quando a pessoa vem me pedir dinheiro, eu falo, não, eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te dar algo mais importante que dinheiro. Algo mais valioso que dinheiro. Que é essa oração que eu escrevi com pseudônimo. Tomei a liberdade de escrever com pseudônimo, porque se fala que é Patrício. Então, quer ler, Fredão, ou você quer que eu leia? Quero que você leia. Oração de Dom Patrício. Pai Celeste, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, meu Rei, me coloco humildemente na tua presença para te pedir e agradecer. Recebei minhas palavras como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Aí eu começo. Te agradeço pelo alimento, pelo abrigo, pelo aconchego, pela saúde, pelos meus 5 sentidos e também o bom ânimo que recebo a cada dia no meio de tantas atribulações e aflições desse mundo. Te peço sabedoria, para que com honra, coragem, firmeza, retidão e juízo eu julgue o bem do mal, a fim de não me inquietar, seguindo o bom exemplo do rei Salomão, filho de Davi. Peço em teu nome. Te peço prosperidade, olha aí, tá falando? Te peço prosperidade, para como visto em Mateus 25, que eu multiplique os meus talentos, os meus negócios, as minhas propriedades, as minhas riquezas e multiplique a minha descendência, como visto em Gênesis 26:4. Peço em teu nome. Te peço abundância. De novo, né? Coisas que não se está acostumado a pedir no meio católico. Abundância. Pois creio que Jesus veio para que todos tenham vida em abundância. Essa passagem, para mim, é a melhor passagem da Bíblia. Como dito em João 10:10. Assim te peço saúde em abundância, alimento em abundância, conforto em abundância, paz em abundância, amor em abundância, júbilo em abundância, produtividade em abundância e bênçãos em abundância. Peço em teu nome. Né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e não vida em abundância. Te peço ainda por livramentos, para concluir a última parte aqui. Te peço ainda por livramentos. Me livre das garras e das armadilhas do mal, me livre do pecado que me distancia do Senhor, me livre de cair em tentação, livre meu coração e minha alma das impurezas e dúvidas. Tudo isso peço em teu nome. Como diz Mateus 21, pois tenho fé, que tudo que eu te pedir, em oração, crendo, eu receberei. Te peço e agradeço como citado em Lucas 1:37, porque sei que para ti nada é impossível. E porque creio, como no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela é uma reflexão abundante, ela é grande, então eu vou pedir para você mandar para mim, porque a gente vai colocar ela na descrição do vídeo em texto para que vocês possam ler depois com calma e refletir. Tem muitos aspectos nutritivos aqui. Show de bola. É isso aí, meu cara. Parabéns, de Dom Patrício. Pois é, meu cara. Então, essa questão de você viajar ao mundo, você chegou a morar em Israel por 2 anos, né? Uhum. Como é que foi? Um ano. Como é que foi essa experiência de morar lá? Foi muito legal. Eu tinha, na época, uma namorada. A Vivi vai ficar brava comigo aqui, mas ela me perdoa. Mas eu tinha uma namorada na época, a Tânia, e austríaca, judia, que eu conheci durante a faculdade, e ela estava morando no Brasil, tinha acabado de me formar. Ela falou, pô, vem passar aqui um verão aqui em Tel Aviv. O que ela austríaca estava fazendo no Brasil? Não, eu conheci na faculdade, em Miami. Uhum. Ela não estava no Brasil, ela tinha se formado. Ah, entendi. E eu estava no Brasil. Você estava no Brasil. Ela veio para o Brasil passar um tempo comigo, aí depois ela foi para lá e falou, bem no verão, vamos ficar um tempo aqui em Tel Aviv. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí ficamos. Uma viagem que era para ser de, sei lá, 1 mês, eu decidi ficar. E aí apliquei para visto, para trabalhar lá, comecei a participar do Ulpan, que é aquela escola de cultura, não é só de língua. Você aprende um pouco da cultura dos judeus. Né? Porque judeu é muitas coisas. Judeu é religião, judeu é hebraico, é língua, é cultura, é forma de pensar,
tradições pré-cristãs. Então é muita coisa. É trauma de judeu, né? Trauma de egípcio, né? Perseguições, perseguição, né? É tanta coisa. E fui lá para ficar 15 dias, fiquei 1 ano. E no Ulpan aprendi hebraico, sei algumas coisinhas. Um belo dia, eu fazia Krav Maga. Para quem não sabe o que é isso. Krav Maga é uma luta. Luta? Desenvolvida pelo exército. Para que, como eles têm um contingente muito pequeno, cada pessoa tem que dar conta de 4 ou 5. Cada membro do exército tem que dar conta de 4 ou 5, porque o contingente deles é 4 ou 5 vezes menor. Tem uma luta com técnicas assim Quer ver? Levanta aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Vai aparecer na câmera ou não? Será que aparece legal? Aqui, ó. Quer ver? Eu vou te mostrar uma técnica. Não. Uma técnica com o dedo, ó. Tenta botar a sua cabeça. Não estamos andar para frente. Tenta botar para frente a câmera. Não dá. Esse ponto te trava. Não te trava. Tem outras coisas assim. Então, Krav Maga é isso. Você entende esses pontos para imobilizar as pessoas enfim, mas to make a long story short, um belo dia eu acordei e a Tânia, que era essa minha namorada, falou: Patrick, hoje é o último dia. Acabou. Finito. Arruma suas malas e vai embora. Falei: como assim? Eu tô aplicando para visto, já tava pensando em morar aqui. Eu pintava tênis, né? Porque a única coisa que eu sabia fazer, que não exigia que eu tivesse visto ou falasse a língua, porque era mágica, ou truque de mágica, ou pintura, a arte, né? Que são as linguagens universais. Falei: como assim? E ela não me explicou. Eu, muitos anos depois, vim a entender. Falei: eu não traí ela, não fiz nada de errado. Ela me deu um prazo para sair. Acordei e falei: arrumei minhas malas, fui pro Urpan com um monte de mala. Pra escola, né? Que era... a escola. O pessoal falou: Patrick, que monte de mala é esse? Tá indo embora? Eu falei: cara, fui expulso de casa. Mas como assim? E aí o judeu tem um negócio que é um lance muito legal, né? Porque o Urpan é para não judeus. Mas o judeu tem um negócio que é muito forte. O judeu, acho que o nirvana máximo para os judeus é ajudar alguém que eles não conhecem. O judeu tem muito isso. Tiago Leifert, quem te conhece bem, judeu, me ajudou muito. Zerev, que é nosso amigo judeu, me ajudou muito. Não vou citar aqui os exemplos, até para não me expor e não expor eles, mas me ajudaram demais. Eles ajudam. E aí me ajudaram, me acolheram. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem de volta. Fiquei namorando na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Até em ponto de ônibus eu acabei dormindo. Sério? E aquilo me fez uma pessoa melhor. Aquela experiência me transformou numa pessoa melhor. Onde, de novo, talvez não por altruísmo, mas por egoísmo, eu comecei a me forçar a entender a situação do outro, a situação das outras pessoas. Acho que isso me ajudou a ser um libertador de almas, como se diz, ainda melhor, essa experiência. E como que você foi entender mais tarde a razão que fez ela pedir para você sair assim do nada? Assim? Não, a razão foi uma razão muito simples. Ela, imagina, sem grana, minha grana que eu fui para passar 15 dias acabou, não tinha trabalho. Ela ligou para minha mãe no Brasil sem me consultar e falou para minha mãe, falou: Vera, pô, estamos numa situação de merda aqui, pô, dá para ajudar a gente com uma grana? Tô trabalhando, o Patrick come pra caralho. É verdade. Ele não tá ganhando dinheiro ainda, tá aplicando pro visto. Minha mãe falou: não vou ajudar em nada. Já passei por uma situação parecida assim com meu marido, não vou ajudar em nada, desculpa, tchau. Que ajuda você quer? Não tem ajuda. Já a ajuda que eu dei foi... E ela conheceu a sua mãe? Conheceu. Você tinha uma intimidade, um grau assim de intimidade? Não para ligar sem me falar, né? Exato. E nenhuma das duas me falou. Minha mãe também não me falou que ligou. Eu fui descobrir isso muito tempo depois. Mas, enfim, não guardo rancor contra nenhuma das duas. Sim, sim. Até agora, quando estava tendo aquela situação de Gaza, falei com ela, falei: pô, Tânia, ela tá com 3 filhos. Falei: pô, Tânia, tá tudo bem? Vocês estão bem aí? Não, tá tranquilo, não tem estresse. É uma pessoa com quem eu me importo. Claro, claro. Mas fez uma parte importante da sua vida. Então, assim, eu não guardo rancor nem nada, mas eu acho que isso foi importante para mim. Aquele momento foi importante para mim porque às vezes a gente toma decisões contra o mundo,
ou decisões até que te colocam contra o mundo, sem questionar, né? Um trauma ou alguma coisa, né? Essa questão, você que é espírita, as pessoas justificam muito, mas eu podia ter ficado traumatizado ou qualquer coisa, mas não. Eu decidi entender aquilo como um momento que me fortaleceu e que me trouxe bastante lucidez. Você dormir num ponto de ônibus, tudo bem que não faz frio. Tel Aviv é bem gostoso o clima, né? Então... Mas era inverno, todas as coisas que eu tinha em 2 malas, não tem assalto, mas assim, depois fui acolhido de novo pelo meu professor de Krav Maga, professor Itzik. Dormi lá na escola de Krav Maga, no tatame, a gente fez um combinado. Ele até me fez questão de me formar, falou, não, você vai sair daqui com faixa amarela, não vai embora antes. Então dormi lá, usava o banheiro da academia. Isso te coloca numa situação, você fica tão vulnerável, você fica tão indefeso, você fica com tanta impredibilidade, né? Porque você não sabe o que você vai comer, literalmente. Você acorda e não sabe o que você vai tomar de café da manhã, se vai tomar café da manhã. Que você derruba absolutamente todos os seus preconceitos. E essa é uma lição que eu trago comigo, porque eu acho que muitas pessoas que passam por situações traumáticas, né? Eu tenho um amigo meu que costuma dizer, o meu ex-sogro falou que eu ia ser fudido, que eu tava quebrado, e eu só ganhei dinheiro para jogar na cara dele. Eu falei, pô, bicho, que bom que você ganhou dinheiro, porque ele ganhou bastante, mas o cara já nem é mais o sogro dele, o cara fez uma provocação e assim, ele trouxe isso como um negócio de raiva. Né? Eu sou o contrário. Eu sou como a Madre Teresa de Calcutá, né? Que quando perguntaram para ela por que ela não ia num protesto contra a guerra do Vietnã, ela falou, não vou em protesto contra nada. O dia que fizeram um protesto pró-paz... A favor, né? A favor da paz, eu vou. Eu não sou contra nada. E eu entendi muito dessa frase dela nisso. Eu não quis guardar rancor contra minha mãe, que não me contou, nem contra ela, que não me falou. Eu não quis entender a situação, não quis ficar cutucando. Né? Eu aceitei. Eu sou um cara que me enxergo como otimista. E, como você fala, uma liberdade de consciência, e naquele momento eu libertei minha própria consciência. E como é que você conseguiu juntar dinheiro para sair de lá? Pintando tênis. Pintando tênis. Eu lembro que você mostrou alguns nas fotos numa época super lindos. Tênis de esporte, Nike da vida aí. Bota nas imagens. Manda que a gente coloca. Bem antes dessa moda que tem agora de pintar tênis, que agora faz. Tem um monte de artista que agora... eu fazia isso há 15 anos atrás. E você aí pegou, então... Vendi em colégio. Vendeu, juntou o dinheiro, comprou a passagem, foi para onde? Voltei pro Brasil. De volta para casa. E como é que foi ser recebido, exato? Rabo entre as pernas. Porque você falou uma coisa, achei interessante. Quando nós tomamos decisões, às vezes, contra o mundo, eu queria explorar um pouquinho mais disso. A gente vai falar de decisões contra o mundo. E você volta para casa, é recebido pelos seus pais, você diz com o rabo entre as pernas. Filho pródigo, quase. E eu digo, como filho pródigo, mas que volta da Terra Santa, né? Não do lamaçal dos porcos. Mas volta para casa do pai de qualquer maneira, e eu admiro a austeridade da sua mãe, de, com firmeza, não ligar para você para tentar bail you out. Acho que hoje ela teria feito as coisas de forma diferente, ela teria me falado. Ela guardou isso por muito tempo. Ela não quis me falar porque ela achou que talvez fosse me magoar, que ela pediu dinheiro e que ela negou e que a decisão foi baseada numa decisão dessa. Então, assim, também, o ponto é o seguinte, você falou de tomar decisões. Quando eu voltei pro Brasil, no dia que eu voltei pro Brasil, literalmente no dia que eu voltei pro Brasil, e aí, de novo, acreditando em Deus como acreditor, só dá para justificar isso com Deus. Com Deus, um grande amigo meu, que é o Rodrigo Rocha, o Diguinho, que você conhece, o Diguinho fez um jantar lá, que acabou combinando como sendo um jantar também de boas-vindas para mim. A gente estava com outro amigo em comum, que é o Bruno, que chegou e falou, pô, Patrick, eu vi os tênis que você pintava na Israel, legal pra cacete. Pô, tô montando uma loja na Melo Alves, com a esquina com Oscar Freire, de coisa assim louca, de customização, chama Tua.
Melo Alves 802, eu acho que era o nome. Na esquina. Eu falei, pô, legal. E aí? Ele falou, eu quero que você vá lá. Vamos contar uma história muito louca. Aí eu fui lá, ele tinha no projeto, no dia seguinte a gente foi na loja, a vitrine. Falei, pô, bicho, quer fazer um negócio diferente com essa vitrine chata, que arranca isso aqui e pega tudo que você estava botando lá no fundo de customização e traz pra frente. Vamos transformar isso na vitrine da loja. E eu vou ficar customizando as calças e os tênis, que nem eu fazia em Israel, aqui na vitrine. Eu vou ser o boneco da vitrine realista. E eu botar uma máscara de boneco, falava com um sotaque assim, meio assim francês, uma coisa assim, meio misteriosa, com uma máscara. Porque eu não falei, pô, um dia que eu for ser executivo ou empresário, não quero que as pessoas me olhem como os caras que tá pintando na vitrine. E cá estou eu confessando para um podcast que era eu. Então, eu usava essa máscara, falava com um sotaque, meio assim, criei um personagem. E era legal pra cacete, foi uma época muito boa. E como as coisas vão engatando. A sincronicidade do seu retorno que abriu essa porta, né? E isso me levou a pegar uma participação da loja, que tinha uma participação nas peças customizadas. Isso me levou à questão da fibra de carbono. Fibra de carbono. Tá tudo na descrição do vídeo, a biografia completa do Patrick, que ele tem muitos capítulos incríveis de empreendedorismo que ele tá passando assim por alto aqui na conversa. E aí a fibra de carbono foi me levando a ter várias histórias e, coincidentemente, na loja, que era a segunda ou terceira loja que ele tava montando, o Sérgio K. tava montando uma loja na frente da minha, e aí de novo, minha mulher vai me desculpar, porque eu tô falando tanta. Aí a gente já vai chegar na atual, né? A gente vai daqui a pouco tem que falar um pouco da atual. Se ficar só um dia, ela vai me matar. Tem tempo aí, fique tranquilo. Tem bastante lenha nessa fogueira aí. Da atual pra eternidade, daqui pra frente. Então. Responsável para a descendência, né? Descendência, tá aí, ó. O compromisso. Que foi irmão da minha noiva, que foi. Outra história dessa que você fala de ir contra tudo e todos. Da decisão de fazer uma decisão contra o mundo, entre aspas. Isso. Contra o mundo e contra todos. Porque eu conheci ela, 8 meses depois ela engravidou. E aí eu falei pra ela, ó, vamos casar. Você engravidou. E a gente foi falar com o pai dela já falecido, seu Sérgio, Deus o tenha, Dona Requinte, ele falou, Patrick, você já fez um erro, que foi engravidá-la, já chamou gravidez de erro. Não cometa outro que é casar. Falei, porra, caralho, pesado, né? Aí fui buscar uma guarida na minha mãe. Aí minha mãe, não é fácil, como vocês já deram pra perceber, coitado da Vivi, que tá lá me escutando. Minha mãe falou assim, ó, esse filho não é meu neto. Fora de casamento, assim, tô fora. Imagina o trauma que não foi. Hein? Aí ela, com essas 2 porradas que ela levou no útero, a Carla perdeu o filho. Sério? E aí eu falei, é agora que a gente vai casar. É agora que a gente vai casar. Você viu pra mostrar como uma resposta do Barba? Como uma provocação contra meu pai, contra o corno, que Deus o tenha, coitado, mas contra o pai dela e contra minha mãe, que eu falei, agora a gente vai casar para mostrar para ele e para ela que a gente se ama e quer casar por si, não pelo filho. Então, mesmo sem filho, agora que a gente vai casar. Porque ela perdeu o filho, eu falei, agora que a gente vai casar. Aí, casamos, durou 4 meses, porque era um casamento de rebelião, vamos dizer assim. De rebeldia quase. Mas eu fiz questão de bater o pé, de mostrar, que nem você falou, pro mundo, né? Essa decisão que, pô, não é assim. Então, essa questão de libertação de almas, ela vem com essa... consciência. Essa libertação de consciência, desculpa, ela vem com esse peso, né? Eu não posso libertar a consciência dos outros e permitir que a minha consciência fique presa. Então, quando tenho uma oportunidade de libertar minha consciência, eu liberto. Eu liberto. Eu acho que você custe o que custar. Você está descrevendo um sentimento que a cólera, a raiva, o ímpeto, e é simbolizado pelo fogo dessa fogueira quando você está caloroso nas paixões do momento e você às vezes até age com impulsividade. E ontem mesmo eu fiz uma palestra no Centro Espírita onde eu falava sobre o fogo sagrado relacionado a uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo do francês François Fenelon, que fala que todos nós temos no fundo do nosso coração
a chama do fogo sagrado. E que esse fogo sagrado vai renovar a terra do futuro, de amanhã, para que todas as virtudes que são filhas do amor vão reinar em abundância entre todas as pessoas. E a coisa do fogo sagrado tem muito a ver com a manifestação artística, quando a gente canaliza a nossa energia criativa para todos os nossos projetos, e a gente faz aquilo com um afã, com um entusiasmo, é como se fosse um fogo que sai consumindo, que sai incinerando. E eu vejo que muitas vezes as pessoas constroem grandes empreitadas e projetos baseado no fogo da raiva, no fogo da revolta, no fogo da cólera, porque a gente passa muitas vezes na zona do desconforto, como a minha mãe brinca, a gente fala zona de conforto, mas a minha mãe fala que na verdade é zona de desconforto, porque é um marasmo tão desagradável, mas que a gente também não tem força suficiente para dar um salto e sair daquela situação, que a gente fica no marasmo. E o próprio canal Spirit Reflections foi fundado num momento de ímpeto, de cólera, de raiva, onde eu quis me rebelar a regras que estavam sendo impostas em mim do movimento espírita, de julgar um palestrante, de julgar um conteúdo como sendo antidoutrinário, anti-espírita ou não espírita o suficiente para alguns pessoas detentoras de decisões e de poderes. Eu falei, sabe de uma coisa? Vão tudo para aquele lugar, eu vou abrir no YouTube, que agora a pandemia está aí, ninguém pode sair de casa mesmo, vamos começar ao redor da fogueira, eu chamo quem eu quiser, eu falo com quem eu quiser, do que eu quiser. Então eu acho que talvez naquele momento a gente se rebele, mas Deus está sempre ali à espreita, abrindo portas para a gente encontrar caminhos que possam nos ajudar. Deus, no Antigo Testamento, ele era muito bélico, né? Conta pra gente o que você falou pra mim naquele hotel lá em São Paulo, antes da gente ir na represa de Guarapiranga. Eu não lembro, Fredão. Tem a ver com Deus antes. Não, Deus do Antigo Testamento, esse é um ponto importante, a gente balizar aqui a conversa. O Deus do Antigo Testamento era um Deus bem violento. Olho por olho, dente por dente, bem violento. Jesus era um rebelde por natureza. Jesus entrava e destruía tudo na igreja, falava, isso aqui não é a casa do meu pai, vocês estão virou comércio, que porra é essa? Então, assim, eu me identifico porque eu gosto de figuras assim. Eu acho que rebeldia é um negócio que quando ela vem infundada, como uma rebeldia de uma criança de 2, 3 anos que não foi dado o chocolate ou o sorvete que ela quis, é uma coisa. Quando é uma rebeldia que a pessoa acredita tanto naquilo, que é uma questão muito mais de necessidade de fazer a coisa certa. Dane-se, como você me falou, os paradigmas, eu vou fazer porque eu acho que é certo, se isso, que aquilo, se minha mãe, se meu pai. Eu digo no meu interior, eu sinto que isso é a coisa certa de se fazer, isso não é rebeldia. Concorda? Concordo. Então, voltando ao ponto que você falou, né? Eu acho que um fato que é um sonho, Vivi que está aqui sabe disso, que é um sonho que eu quero realizar com ela, o sonho de ter filho, né? Eu acho que todo mundo, quando tem filho, muda. O momento de você ter um filho, você tem antes de filho e depois filho. Com certeza. Mudou, inclusive, Deus. Porque Deus, quando teve Jesus Cristo, ele antes era muito bélico e ele depois virou Deus é amor. Você vê no adesivo de tudo para-choque de carro, por aí, Deus é amor. Peraí, calma. Eu acho fantástico essa analogia que você fez. Que Deus é amor agora. Deus, eu não sei se era tanto amor assim há 1.500 anos atrás, lá no Egito. Quem são os inimigos dos meus amigos? Mata. Se tiver em Sodoma, eu poupo a cidade. Não tem um corno lá que é bom. Queima, destrói. E essa questão de você olhar para trás e virar sal é maravilhosa, né? Eu adoro isso. O que o sal é? O que o sal faz? Preserva. Quando você fica olhando muito para trás, você vira uma estátua de sal. Não olha para trás, você vira estátua de sal. Você fica olhando muito para trás na vida, bicho, você vira uma estátua de sal. Porque você fica preservado, quer dizer, congelado no tempo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que legal. Não tem coisa pior que isso. Você ficar olhando muito para trás, mas, bicho, o retrovisor é desse tamanho. O para-brisa é desse. Olha para frente. E anda para frente, pelo amor de Deus, né? Anda, inércia. Né? As pessoas ficam muito nessa, você falou tudo.
Então, só para concluir isso, antes de falar desse aspecto da inércia. Esse Deus que era bélico, ele vira um Deus de amor por conta do filho que ele teve, que é Jesus Cristo. Agora, entrando na inércia, que você falou que é um negócio... Quando você passa por um trauma, sempre, de uma forma ou de outra, você entra num momento de reflexão, que pode durar, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, um mês, 3, para cada pessoa é uma forma. Mas o que muda e por que para algumas pessoas dura tão pouco e o que é o momento de mudança desse luto, de você ficar velando aquele momento que você passou ruim, para você superar, né? Isso é uma coisa que o João Adib todo dia me ensina. Bola para frente, errou, para de olhar o erro, segue em frente, bola para frente, jogo continua. João é muito bom nisso, João tem esse mindset muito bacana. Te amo, João, te amo, Carla. Fazer um merchan aqui. Você, quando sai quando você está num luto, ou quando você está num momento desse de pós-choque, pós-trauma, todos nós temos em algum momento da vida, você entra espiritualmente, eu acho, numa inércia estática. O que quer dizer inércia estática? Parado. Você fala que... Você fala, fudeu, o que aconteceu aqui? Tá tudo contra mim. Você tem que parar. É o ócio criativo Domênico Domasi. Para, reflete. Spiritual Reflections. Mas o que te faz vencer isso? É você entrar na inércia dinâmica. É você vencer a inércia estática, é sair desse momento parado e entrar em movimento. Nada supera movimento. Movimento é, na física normal tradicionalista, na física quântica, tudo é movimento. Até o que está parado, se você olhar em nível molecular, tem movimento. Então, quando os seus pensamentos também saem daquilo e começam a se movimentar, e você permite que seus pensamentos se movimentem, você começa a vencer esse luto. Quando você começa a fazer coisa, né, você começa a dar inércia dinâmica, você começa a entrar em movimento, e aí a coisa anda. E aí você vence aquilo, você supera aquilo. Porque no final das contas, é muito, como você falou, é muito ruim. Ninguém quer sair da inércia estática, que é a zona do desconforto. Zona do conforto, né? E você, para vencer isso e voltar, você tem que fazer reflexão, você tem que pensar, você tem que... Quando eu falo de movimento, não necessariamente movimento físico, eu acho que o movimento físico, sim, está muito atrelado ao espírito. Eu sou um adepto de exercício, eu acho que isso ajuda você a melhorar até a sua espiritualidade. Mas eu acho que o mais importante é o movimento do pensamento. A mente, né? Exercitar a mente. O movimento da mente. É isso. Por isso que Stephen Hawking era tão brilhante, que mesmo sendo paraplégico, a mente dele não parava. Ele era um cara que a mente dele estava em todos os lugares, era movimento puro. Né? Aquele cara, para mim, é assim, algumas pessoas, assim, é engraçado porque Einstein era tão religioso, né? E eu não sei se o Hawkins era ateu ou não, mas eu fico pensando assim, né? Quanto mais inteligente, mais o cara acredita em Deus, né? Exato. Até você me permitiu, okay. Eu tenho um professor famoso do ITA, que ele fazia, eu vou fazer para qual câmera que eu faço aqui? Essa aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ele fazia um exercício assim, ó, basicamente assim. Ele fazia um quadrante, e aí que para quem é bem racional, vamos fazer aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Não, filho, acho que é isso. Aqui, ó. Não, eu vou desenhar e eu mostro. Vou fazer um. Tem aqui no meio da mesa? Olha. Maravilha, aqui, ó. Então dá o zoom aqui, ó. Tá pegando? Aí, pronto. Esse professor do ITA, ele fazia o seguinte. Na aula magna dele, ele pegava e falava assim, imagina, só tinha aluno engenheiro. Só engenheiro. Razão total. Zero emoção, zero espiritualidade. Ele pegava lá para os alunos dele e falava assim, ó, vamos lá. Imagina que nessa coluna, né, Deus, né, nessa coluna Y, Deus existe. Nesse primeiro quadrante. Né? Nessa coluna aqui. Tá. Nessa coluna aqui, Deus não existe.
E aí nessa linha X aqui, as pessoas acreditam e aqui as pessoas não acreditam. Então você tem 4 quadrantes. Acredita existe, acredita não existe, não acredita existe, não acredita não existe. Certo? Perfeito? Tá. Não tem forma mais cartesiana de fazer algo, né? Um gráfico assim. Então, quando você acredita e Deus existe, o que acontece? Você é salvo? Sim, salvo. Quando você acredita e Deus não existe, o que acontece? Quando você acredita e Deus não existe... Acontece porra nenhuma. É. Você talvez perdeu o seu tempo acreditando em algo que talvez não exista. Eu acho que existe. Acho que a gente vai chegar mais próximo no zoom aí. Dá pra fazer zoom? Tá. Não, né? Não, mas eu posso lá. Tudo Calma. bem. Vai lá, beleza. Calma. Deixa aqui, tá dando pra ver. Não acredita e Deus existe. O que acontece? Então, o quadrante de baixo é ali, põe na caneta isso. Aí não acredita. Aqui eu não acredito, mas Deus existe, tá? O que acontece? Não sei. Você supostamente é condenado. Agora, se ele não acredita e ele não existe, também não acontece porra nenhuma. Então, o que esse professor maravilhoso do ITA mostrava? E aí ele brincava, ele falava assim, ó, vou dar aquele evangelho pequenininho para cada um de vocês que você é obrigado a ter em hotel, né? Sim. Você tem que ter, sabia? Por lei. Ah, é? País laico que a gente é, mas Que tem legal. que ter. Todo hotel tem que ter em qualquer hotel que você vá, na escrivaninha é obrigado a ter aquele mini evangelho. Ou não uma Bíblia. Ou uma Bíblia. Ou não, a Bíblia. ou a Bíblia. Entendi. Aí o que acontece? Vamos lá. Ele falava assim: eu vou dar esse livro para vocês. Se vocês lerem e passarem na minha prova, que eu vou fazer espiritual, com questões espirituais, vocês estão automaticamente se vocês encontrarem algum ponto aqui de deflexão ou discrepância, vocês estão automaticamente aprovados na minha aula. Que era a aula mais difícil, sei lá, não sei. Hidrodinâmica dos metais, aquelas merdas que de aula, sabe? As coisas você não sabe nem falar o nome, né? Então, todo mundo queria ler. E todo mundo no processo de ler se apaixonava. Que bonito. Porque o evangelho é apaixonante. Com certeza. E aí ele mostrava, vocês são muito estúpidos se vocês não acreditam, porque você só tem a ganhar acreditando. E você só tem a perder não acreditando, porque se você não acredita, é perder e zero. Acreditar é ganhar e zero. Então você só tem a ganhar acreditando. Fantástico. Então, de uma forma racional e lógica, ele mostrava isso aqui. Eu adoro isso aqui, porque espiritualidade também é, de alguma certa forma, isso. Matemática pura do universo. Por isso que a gente fala do Stephen Hawking. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela vê Deus. E hoje em dia é muito legal ver a ciência chegando lá, entendendo Deus, né? Ver a ciência enxergando Deus descortinando. de formas tão maravilhosas, né? Então, vou tomar um pouco da minha xícara Toma aqui. Toma sua água, aqui. Patrick. Vou dar um zoom aqui, ó, que maravilha aqui, ó. É a estreia da xícara também? Estreia É a estreia da xícara. Estreia do estúdio e da xícara. E da xícara. E dos cadernos que estão aqui, ó, no fundo. Caderninho do Spirit. Vai vender esse caderno ou não? Vai vender ou não? Tá lá no site para vender, mas até agora ninguém comprou. Mas vem cá, a gente estava falando de antes de filho, depois de filho. Isso faz parte de um legado que você espera deixar aqui como parte da multiplicação dos seus talentos? Conta um pouquinho desses anseios, dessas vontades talvez futuras. Eu acho que antes de você pensar em ter filhos, tem que achar a pessoa ideal. E eu, depois de insistir muito, né, aquela coisa, insiste que uma hora acontece. É bíblico, e para quem foi na igreja semana passada, foi exatamente essa humilha, né? Bate, porque se o cara não for atender porque ele é seu amigo, ele vai atender porque você está enchendo o saco. Basicamente é o que fala lá. A porta abre de um jeito ou de outro. E eu enchi tanto o saco de Deus para me dar uma mulher bacana que ele decidiu me dar a Vivi. Ele finalmente atendeu aos meus pedidos, mas eu acho que pensar em ter filho antes de encontrar a pessoa certa é inverter a ordem das coisas. Então, depois de 43 anos procurando, eu encontrei uma pessoa que eu acho que hoje ela incendeia essa vontade em mim de ter filho. Mas eu não vejo a questão de ter filho como deixar um legado, não. Tá. Eu não enxergo muito assim.
Eu até falo muito com a Vivi, quando a gente conversa bastante disso, de ter uma empresa familiar, construir um negócio, deixar para ele, mas eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que quando você tem filho, você tem o privilégio de aprender, de novo, ser egoísta. Ter filho pela razão mais egoísta, Claro. porque você aprende muito mais do que se ensina. E também deve vir de um impulso, de um instinto tão primário, tão básico e tão milenar, que é a procriação das espécies. A gente tem isso tão codificado no nosso DNA que essa vontade ela supera qualquer racionalidade, porque a gente vê que cada vez menos os jovens estão tendo filhos nos países mais desenvolvidos e mais ricos, em contrapartida, em países pobres, muitos filhos. Parece que porque os caras só tem que fazer meter, caralho. Pô, então é lógico que vai nascer filho. Os caras, pô, coitado, não tem o que fazer. Não tem muita diversão, não tem muito entretenimento. Não tem viagem, o cara não tem dinheiro pra viajar, não tem dinheiro pra sair pra jantar, vai meter, pô. Então nasce filho, natural. Mas eu acho que, de novo, você fazer as coisas por si. É a coisa de botar a máscara em você antes de botar no... Eu vejo a minha irmã com um casal de gêmeos, né? E o Max, que é o mais velho. O Max ensina ela coisas do mundo, do TikTok, não tem valor isso. Não, tudo bem, não tem, mas ele introduz ela no mundo dele. Ela aprende com ele. Talvez o que ela ensine para ele é aquilo que a gente falou da faculdade. Ele não vai aproveitar e não vai usar daqui 2 anos. Ela está ensinando coisas que o mundo está tão dinâmico. Essas coisas que ela ensina. Agora, quando você tem, como eu falei de novo, agora fazendo um overview, né? Como eu via no meu pai, a questão da religiosidade, do apego e da afinidade e da familiaridade que ele tinha com Deus, de falar. Né? Quando você vê aquilo, ele nunca me ensinou, nunca me falou, mas eu via. Eu queria copiar. Eu trouxe para mim. Então, eu acho que certas coisas, quando você... Eu falo muito isso, quando você conduz pelo exemplo, essas coisas são perenes. E o que tem que ser realmente imortalizado são essas coisas. São rituais ou processos, rotinas que são atemporais. Né? A gente falou tanto aqui de protestantismo, de catolicismo, de espiritualismo, mas no final das contas, todas têm uma coisa em comum. Todas têm uma coisa em comum, que é a questão de você se religar, por isso religião, com Deus. E o aspecto da comunidade, de você enxergar, ver pessoas em carne e osso e fazer trabalhos e movimentos sociais, voluntariado com essas pessoas numa questão intencional que traz o trabalho social voltado com algo de fé, que é uma coisa que realmente energiza. No espiritismo, a caridade é uma coisa muito forte, muito enfatizada, e eu tive a chance de participar de várias dessas visitas em hospitais, em asilos, onde a gente faz algo ali que a gente está fazendo em grupo, com uma comunidade que se reuniu por uma intenção em comum, dividir a fé religiosa, mas para ajudar os outros. Isso é um movimento que eu acho que é cada vez mais importante e urgente hoje em dia, quando as pessoas estão tão isoladas nas suas telas. Mas te garanto, de novo, de volta para o egoísmo, protestantismo versus catolicismo. Você não faz por ele, você faz porque te faz bem. Sim. E você tem que fazer porque te faz bem. Exato. Você tem que fazer porque te faz bem. E quando você percebe que quando você faz o bem para os outros, aquilo te faz mais bem do que faz para os outros, isso é maravilhoso. Exatamente. Então eu acho que as pessoas elas têm medo, de novo, as pessoas não, os católicos mais tradicionalistas têm medo de ser egoísta, têm medo de se assumir egoísta, quando o egoísmo, na verdade, é a chama que te mantém vivo. É a chama que mantém você falou de entusiasmo, né? A chama, inclusive, do seu podcast, da fogueira. Entusiasmo é você, teoasmos, né? Asma, respiração, teo, Deus, trazer Deus para dentro de si. Quando você está, de novo, nos rituais que são em comum, o incenso, na igreja, no catolicismo, no Umbanda,
o charuto, no protestantismo, no catolicismo, no hindu, todos. Aquilo é respirar, aquilo é trazer Deus para dentro de si. Você respirar, você de novo quer entrar em inércia estática, parar, refletir, processar e vencer a inércia estática, voltar para a inércia dinâmica do mundo, da vida. Quando você entra na igreja, você respira, processa, né? Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito do Eckhart Tolle, Sim. que é o The Power of Now. Sim. Que ele ensina muito isso, né? Essa questão de você meditar onde você quer que você esteja, vivendo o presente, né? De novo, entrar em inércia dinâmica não quer dizer ficar vivendo no além. Você pode entrar em inércia dinâmica vivendo o presente. Mas eu acho que isso é algo que falta hoje, entendeu? Tô falando demais, Sérgio, fala um pouco você. Não, acho que você tá tendo reflexões aqui que são espontâneas ao redor da fogueira, não tem script, mas eu acho que as privações, às vezes, que a gente se impõe por votos religiosos ou sagrados, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, então eu me imponho certas rotinas extremamente rigorosas, às vezes, de acordar de madrugada e fazer orações várias vezes ao dia, fazer jejuns, fazer esses movimentos que, numa análise dentro do contexto do que a gente vem falando até agora, parece ser algo punitivo. Mas tudo depende da intenção por trás daquele coração, que só aquele coração sabe. Você falou um negócio legal que eu conversei, inclusive, esse final de semana com a Vivi. Por que na religião católica o jejum é tão importante? Quando no Umbanda é importante, inclusive no catolicismo fala para não comer 1 hora antes de comungar. No Umbanda, todos os processos envolvem comida, você tem que estar comendo e inclusive comendo muito. Então, eu queria que você que entende me explicasse o que acontece. Porque numa, você tem que passar fome. Na outra, você tem que estar... Jesus jejuou. Muito, era uma prática que eles tinham. E o jejuar, nas únicas 2 vezes que eu consegui fazer mais do que 2 dias, foi justamente no Réveillon, de 1 a 3 de janeiro. E eu fiz porque eu li uns livros do Ramatiz na época, que é um espírito budista oriental que escrevia pela mediunidade do Hercílio Mais, então ele trazia muitas práticas orientais e trazia com uma roupagem espiritualista ocidental que a gente entendia muito. Ele era extremamente argumentador, porque todos os livros dele eram em formato de perguntas e respostas, ele era indiano? Respostas. Sim. Eu tive lá 7 vezes. Pois é. E o que ele disse... Lá é fome, Fred. Lá é de verdade, né? Lá privação, fome. Exato. Mas não é... O que a gente fez aqui antes de entrar aqui no podcast? Você comeu. Comeu aonde? No McDonald's. Porque eu falei, você não tá pagando pelo Spirit Reflection, só devia estar cortando assim, merchant. Não, porque eu falei pra você, Fred, se eu não tiver com a barriga minimamente cheia, meu pensamento fica esquisito, então eu não consigo nem raciocinar. Vamos comer uma batatinha, um negócio, porque eu tava morrendo de fome. Já era tarde. Então, eu acho engraçado isso, de novo. Se você vai fazer jejum, você tem que fazer por si. Sim. E para você encontrar naquilo alguma coisa. Sim. Se você não encontra naquilo alguma coisa, ou nunca encontrou, é que nem droga, né? O ayahuasca ou qualquer outra... Exato. Você fazer os psicodélicos pela experiência e acaba virando um escapismo quando você só fica fazendo de novo. Exato. Mas na minha experiência de jejum, que eu pude ler no Ramatiz e que me convenceu primeiro a nível racional, para depois me dar a força e a perseverança de realmente executar, foi que ele descrevia que os nossos chakras, nossos centros de força, quando nós estamos com alimento percorrendo todo o corpo, esses chakras estão em constante atividade. Então a gente tem um número limitado de energia que a nossa alma, o nosso corpo tem, e é como uma usina, vai distribuindo por esses centros. Quando a gente cessa a atividade digestiva, toda essa energia que estava dedicada para essa parte do corpo desses chakras, começa a gradativamente ser redistribuída para as chakras mais superiores, cardíaco, garganta, o coronário, permitindo uma conexão mais vívida, mais serena, que foi a minha experiência com Deus, com altas inspirações. Voltando a falar do Pai Denis, sabe que o Pai Denis tem aquele programa maravilhoso, Cozinha Solidária. Falei inclusive dele, que encontrava na missa o
grande patrono dele, o Abílio Diniz, com a esposa, que é amigona do pai Denison. Eu falei para ele outro dia, a gente estava conversando, eu falei, pai, quando você tem a distribuição de alimento, o que você mais percebe nas pessoas que elas ficam menos violentas? Quando eu distribuo a comida, elas ficam menos violentas. Então, o jejum é um luxo. É um luxo. Nesse contexto, sim. Que você se dá para quando você tem um entendimento, como você explicou, interno, tão alto e tão elevado, que você não quer que nada influencie naquele fluxo interno seu de energia. Mas, bicho, se você não tem isso, lógico, é muito difícil. É uma privação voluntária, não por força das circunstâncias. Os nossos irmãos muçulmanos fazem o Ramadã por 1 mês, mas toda noite eles quebram o jejum. Mas a ideia é que durante 1 mês você reflita nas horas em que você não tem nada no estômago, justamente naqueles que não têm o que comer, não tem o que beber, e você faça um exercício, um movimento de altruísmo naquelas horas. À noite você come pra caramba, aí faz festa, comunidade, se reunir e curtir. Mas o dia inteiro, da hora que você acorda até de noite, você não pode tomar nem água. Aí a gente vai começar a entrar numa questão... ok, vida, fala. E a gente alugou o estúdio só que até às 10 da noite. Vida, então não dá pra ir muito longe. A Vivi tá falando que no catolicismo... jejum é purificação, Vivi? Do corpo. Pois é. Não tem muitas tradições do catolicismo super nobres e milenares aí, que a gente que de fora que não pratica... Eu odeio o jejum. Eu não gosto você não consegue. De você se esbaldar, etc. Eu fico com enxaqueca, eu fico mal-humorado, eu fico violento, eu fico chato, Fica violento. Eu fico rabugento, eu fico tudo. Então dá pra... Eu acho que o jejum ele tem um significado também, eu acho que mais do que a questão é você entender que você não precisa daquilo para viver. De novo, no deserto, quando Jesus foi tentado algumas vezes, nem só do pão vive o homem. Sim, nem só do pão vive o homem. Mas quando você tem o pão, é muito mais fácil você refletir. Se você faz de forma voluntária para tentar entrar numa frequência, ou que nem a Vivi falou, você se limpar num período e entender que o contrário do jejum, que é a esbórnia, que é a gula, isso sim é o errado. Sim. Eu acho que o jejum funciona para isso, para você entender que a antítese do jejum te traz prejuízo. E também para fazer uma análise das nossas... Não que o jejum faça bem, mas a sim. antítese do jejum te faz mal. Eu acho que é um momento de reflexão. Se você vai fazer isso, você tem que preparar-se para fazer, porque é o momento de fechar as portas para o mundo e fazer um inventário interno, de você ir mais fundo e ver as suas vontades e seus desejos. O Roger fala muito de um livro, o Roger é meu marido, ele é nutrólogo, do Deepak Chopra, que escreveu um livro chamado Você Tem Fome de Quê? E quando eu faço a oração do Pai Nosso na minha rotina matinal, que envolve um Tai Chi, eu faço antes do Tai Chi algo chamado Qigong, que é para ativar o seu corpo, e você vai batendo no seu corpo todo. Eu mesclo essa prática do Qigong com o Pai Nosso, e cada oração do Pai Nosso eu atrelo ao chakra. Então Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que vem através dos meus 5 sentidos, venha a nós o vosso reino. Eu faço assim, uma subida do meu coração até a minha garganta para o verbo criador. E venha a nós o vosso reino aqui atrás, porque espiritualmente a gente é mais influenciado pela nuca nessa área. Então eu faço assim, venha a nós o vosso reino, o máximo. Seja feita a vossa vontade no coração, assim na terra, nos chakras inferiores, eu plantado e ancorado, como no céu, meus chakras superiores. Legal, eu tenho coerência embaixo e em cima e também lá fora. Aí vem a comida. Ao redor da fogueira, Spirit Reflection também é cultura, bicho. Aí, Fredando, aprende. O pão nosso de cada dia coincide com o estômago. Então, quando eu estou batendo no meu estômago e dizendo para mim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é só o pão, mas o que está me dando fome hoje? O que está me dando desejo? A gente vai jantar no Tatini, né? A gente vai jantar. Vai jantar no Tatini. Deixa eu acabar minha oração, pô. Assim, o que está me dando fome?
que eu tenho de desejo? O pão nosso não é só de comer, mas o que me dá ânsia de querer consumir? Então você me dá isso hoje, para eu entender exatamente o que é. E aí toda essa região digestiva do intestino, do basquete, traz os rins, perdoai-nos, libertai-nos, desconectai-nos das nossas dívidas e ofensas, assim como nós libertamos, perdoamos e desconectamos os nossos... Cocô. Isso, excreta para fora. E não nos deixeis cair em tentação. Os 7 pecados capitais e as tentações: gula, luxúria, inveja, ira, preguiça. Eu vou batendo aqui nessa região, logo acima do pênis, o órgão reprodutor. E mais livrar-nos do mal é o primeiro chakra no períneo, que é o mal nesse momento que eu penso é apegos. Todos e qualquer apegos, mais livrai-nos deste mal. E aí eu termino de bater no resto do corpo, dizendo: pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e por todo sempre. Então, acho que isso traz uma consciência do nosso corpo inteiro para a gente estar aqui, no aqui e agora e estar em movimento, como você falou. A questão da comida, né, milenar, né? Se você vê a Bíblia, tem várias formas de você ler a Bíblia, né? Se você ler a Bíblia da forma da ótica cultural do processo de comida, é maravilhoso, né? Porque a comida está presente no momento mais santo, no momento da morte, que ele pede para beber dá um vinagre. Você está no momento lá de trás das pragas. Então, comida é o que nos conecta e é o que faz a gente se manter. E você se privar, que nem você falou, disso, te traz uma consciência de que realmente a gente é humano, né? De que infelizmente precisa disso, né? Infelizmente precisa de comida, né? No plano espiritual, talvez a gente não precise. Minha mãe costuma falar: pô, seria um meu sonho não ter que perder tempo comendo, eu tivesse uma cápsula que eu comesse e matasse minha vontade, eu podia fazer minhas outras coisas. Eu falo: mãe, mas você está vendo tudo errado, porque o momento de comer é um momento que você tem que ser, existe aquele momento por uma razão. Eu tenho uma parceira, uma par minha lá na CIMED, que é a Bianca, que eu adoro, falo muito dela, a nossa gerente Lavitan. E a gente outro dia estava almoçando, e ela sempre almoça com os homens. Eu e mais ela e mais 5. Então ela já virou homem, porque o assunto da mesa a gente nem liga para ela. E aí ela tá grávida agora, e aí ela falou: pô, eu nunca tive vontade de comer, sei lá o quê, sei lá, linguiça calabresa. E agora que eu tô grávida, eu tô morrendo de vontade de comer linguiça. E minha mãe falava também que quando ela estava grávida, ela sentia vontade de comer pipoca e outras coisas que ela não... Ovo, que ela nunca comeu. Porque o corpo sabe o que ele pede. Ele sabe que no ovo tem aquela proteína, ela sabe que na calabresa tem aquilo, e o corpo faz você, te dá o gatilho de... Por isso que eu acho que o momento de refeição, assim como é importante o jejum, que, de novo, eu tenho muita dificuldade por conta da minha enxaqueca, por conta das minhas limitações fisiológicas, o momento da comunhão ao redor da fogueira, do alimento, ele é tão importante quanto o jejum. É sagrado. E você comer com uma pessoa que você não tem apego ou afinidade, ou que você não gosta, ou que você... É a pior coisa que acontece. E por isso que rezar, orar antes de comer é uma prática tão salutar, porque você neutraliza os elementos deletérios de quem cozinhou, de quem preparou, às vezes de procedências industrializadas, você neutraliza para daí ter uma consciência ao ingerir, para que aquilo não te faça mal. E você cria uma proteção espiritual do ambiente. Para quem lê André Luiz, sabe muito bem do que eu estou falando. E grávida tem essas... Eu cria o ritual de sempre, antes de cada refeição, agradecer, fazer o sinal da cruz e pedir para Deus abençoar o alimento. Eu criei esse ritual. Já ficou, infelizmente já está ficando, às vezes eu me pego assim, ficou até automático. Às vezes eu faço assim, já vou comendo. O Jeremy, meu ex-namorado que você conheceu, virou super budista, praticante, ele dá um passe na comida. Ele faz uns mantras assim na frente de qualquer pessoa. Ele não tá nem aí, faz ali uns mantras para poder comer. Mas as grávidas têm essas vontades porque o espírito que se acopla traz essas vontades de outras vidas, e aí a mãe, por estar conectada, sente essas vontades do nada, que ela nunca ouviu falar de azeite de comida. Bianca, então era um espírito italiano ou gaúcho querendo linguiça apimentada. Naquela que... Exato. Tá voltando. Schwartz, nós vamos finalizar ao redor da fogueira aqui com algumas reflexões finais. É quase 10 horas, meu. Cacete, daqui a pouco o restaurante fecha e o Calixto e o Yuri tem que ir embora, né? Eles ficam aí. O pessoal do estúdio aqui.
Valeu, gente. Obrigado. Reflexões finais para as pessoas que estão assistindo, porque a finalidade desse canal, você sabe. Fred, então mal começando, eu me senti que, meu, rasga isso aqui, vai esse currículo aqui, vamos fazer tudo, rasga isso aqui, joga isso aqui. Cara, não tem, esse currículo não serviu para nada, a gente tinha tudo roteiro desenhado, não usou nada desse roteiro. Nunca, mas a gente não usa mesmo, tá na descrição do vídeo, tudo isso que vocês quiserem ver do Patrick, você vai mandar a oração, por favor, pra gente colocar lá. E o canal ele tem a finalidade de consolar e esclarecer, para embelezar e pacificar. Consolar e esclarecer, para embelezar, e pacificar. Tá. Neste espírito... É difícil pacificar, a gente é rebelde por natureza. Pois é. Quais seriam as suas reflexões finais para a gente terminar com essa vibe? Para que pacificar se a gente pode se rebelar? Tacar fogo no parquinho, né? Não, eu acho que você falou pacificar, remete a gente à questão que a gente falou, né, de inércia estática, né? Que a gente só atinge essa inércia estática quando a gente morre. E outro dia eu estava vendo que um foguete, para vencer a inércia estática e para entrar na inércia dinâmica, ele gasta quase 40% do combustível dele nos 6 primeiros segundos e ele não sai do lugar. É full power, todo o combustível no talo, queimando. Imagina aquele tanque gigante de combustível, 40%, quase metade dele acaba nos 6 primeiros segundos e ele não sai do lugar. Ele começa a sair a partir do 7º segundo. Ele começa devagarzinho. Então, eu acho que quando você percebe e faz algum movimento na sua vida, que você não vê evolução, que você não vê que as coisas estão se progredindo, calma. Continua depositando e queimando combustível, porque a hora que o foguete entrar em movimento, aí vai em progressão geométrica e ele só vai mais rápido. E espiritualidade é isso, né? Eu acho que eu me considero um baita de um privilegiado, porque eu sinto muito Deus comigo. Eu peço a presença dele sempre. Eu peço a diretriz dele. E eu me deixo, eu peço e eu sigo o que eu sinto que ele me direciona. Mas eu acho que tem muita gente que pede e não sente que é correspondido. Talvez não esteja sendo correspondido porque não está pedindo a coisa certa, né? Porque eu acho que o foguete só começa a andar quando você percebe que os seus interesses e as suas vontades e o que você faz está alinhado com o que Deus quer. Que não adianta, se você fizer algo que Deus não quer, não existe predestinação, o livre-arbítrio que vai entrar no caminho, isso é um outro assunto, né? As pessoas falam de predestinação e livre-arbítrio. Predestinação é um prêmio, é uma mega sena premiada que pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas. E quem tem que valorizar, tem que saber que tem que saber que por mais livre-arbítrio que qualquer outra pessoa tenha, quando você está predestinado a algo, é aquela história, né? Existe uma moldura. Uma moldura. Predestinação é uma moldura. Nada dentro daquela moldura vai mudar se você quiser. Né? Mas fora da predestinação, o livre-arbítrio reina. Né? Então, ou seja, ambos existem. Ambos existem. Predestinação é uma coisa mais rara. Mas livre-arbítrio todo mundo tem a toda hora. Mas se você tem a predestinação de fazer algo e eu tento interferir, que é a tal dessa moldura, e você ainda não cumpriu isso, eu posso dar um tiro na sua cabeça que você não vai morrer. Eu já vi histórias quando eu trabalhava com a Secretaria Estadual da Saúde, no Hospital das Clínicas, gente que caiu do 5º andar, caiu em cima de uma grade e não morreu. Nego caiu de avião,
aquele cara da Índia. O único sobrevivente. Onde eu já tive lá, inclusive, Ahmedabad, já fui lá 2 vezes. Já pousei naquele aeroporto, inclusive. O cara saiu andando num avião. Então, assim, ele é predestinado. O cara que pula do 5º andar, tenta se matar, ou pula num trem, na frente de um trem, ele é predestinado. Então, por mais que tenha livre-arbítrio, se eu tentar interferir na sua predestinação, você está blindado. Mas poucos são predestinados. Então, acho que, voltando, amarrando um assunto com o outro, né? Porque senão vai ficar uma coisa meio parecendo um assunto, uma coisa lá com cré. Eu acho que quando você entra em comunhão, e eu acho que a fogueira é muito para isso, né? Provocar, como você falou. Quando você entra em comunhão, não espere nada em troca. Pode fazer por egoísmo, faça para se sentir bem, mas não espere nada em troca. Que é a lei número 1 do encantamento. Quando eu faço minha palestra de encantamento, eu falo, nunca faça nada esperando nada em troca. Que senão não é encantamento. Então não espere nada de troca. Mas não desista também. Porque eu acho que às vezes o que as pessoas vão amadurecendo e evoluindo de maneiras tão distintas. E acho que essa é a beleza da coisa, né? A religião é isso, é você se reconectar e se religar ao que é a base, né, de tudo. Aliás, eu sugiro vocês assistirem todos uma série muito legal chamada Silo. Como é que escreve? Silo, S-I-L-O. S-I-L-O. Minha mulher me indicou na Apple TV com como é que é o nome da atriz? Rebecca Ferguson, maravilhoso, porque tem vários aspectos que a gente falou da Bíblia, de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Li em inglês, li em português, mas cada hora tem e já li com uma visão mais antropológica, técnica, né, e menos para tentar entender os contextos das coisas. O Silo tem uma coisa muito legal, porque você vê várias questões religiosas no episódio. Né? Fica a dica. Fica a dica, muito legal. Muito dica. Só um parênteses, a personagem da Rebecca Ferguson, em algum momento você vai ver que ela tem uma certa similaridade com Jesus Cristo, que vai, né, some, ninguém acha que as pessoas começam a falar se está vivo, mas quando ele volta, não volta. Né? Uma prévia boa, sem spoiler. É legal, uma provocação, eu aceito provocações depois também. E é isso. É bom pensar, né? É bom sentar de vez em quando nesse mundo, vida corrida, né? Uma loucura sentar com você e tomar refletir. Uma água ao redor da fogueira. O episódio chamou Gasolina na Fogueira, mas a gente sobreviveu. Não foi nem tão. A floresta. Foi tão leve. A gente ia começar a pegar fogo, a água veio. Derrubou água aqui já, mas foi lindo. Começar a pegar fogo, a gente ficou tranquilo, né, Fredão? Eu achei que ia ser mais quente, achei que foi bem tranquilo. Foi maravilhoso. Foi bem leve. Foi o que tinha que ser. Foi o que tinha que ser. É isso. Queridos, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários aqui embaixo. Todas as informações do Patrick estão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo episódio ao redor da fogueira. Tchau!